Vamos à palavra de Deus. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus aqui por uns 15, 20 minutos. Então nós iremos para a realização de batismos. Então, eu peço a sua atenção só por esse tempo, por 15 minutos, e então nós vamos para a palavra de Deus. Você pode colocar o tema aqui para mim, por favor? Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16. Um caminho para a promoção, porque existe mais para você. Não dá para pregar essa mensagem da forma como ela deveria ser ministrada, por conta do nosso tempo. Mas aqui quero compartilhar com você algumas impressões e também fazendo um fechamento aqui da nossa semana do Profetizando. 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Então, encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Então Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. E convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, eu venho em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. E em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. E Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Disse Samuel: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel voltou para Ramá. Ore comigo, mais uma vez. Eu quero mais uma vez te agradecer, Deus, por esses dias tão poderosos na nossa vida, onde o Senhor nos inspirou, o Senhor mostrou caminhos, o Senhor nos deu apontamento. Quero te agradecer por toda a equipe que nos ajudou, por todos aqueles que vieram aqui, aqueles que nos acompanharam em suas casas. Ó Deus, agora eu quero te pedir que o Senhor complete essa obra que o Senhor começou ali na quarta-feira, no nosso coração, selando a Tua palavra sobre o nosso coração nesse momento, porque promoções estão surgindo, Senhor, promoções estão chegando, e precisamos saber percorrer direitinho o caminho das promoções que o Senhor estará trazendo até nós.
para que a gente possa ser tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente seja. Abençoa a Tua palavra em nossos corações nessa noite, cada pessoa que está aqui. Eu oro, pois, em nome de Jesus. Amém. Então, profetizando é esse momento onde nós escrevemos o nosso futuro. Porque profecia ela é sempre escrita com muita antecedência, né? A gente tem isso muito bem claro aqui nesse texto, da consagração, da unção de Davi como rei. E é interessante que quando Deus fala ao nosso espírito. Deus sempre vai falar ao seu espírito. E quando a gente ouve o Espírito de Deus falando ao nosso espírito, por exemplo, todas as palavras que foram lançadas aqui durante esses dias, ou todas essas palavras que são lançadas aqui durante o nosso culto, ela tem um coração certo, ela tem um lugar no coração certo para ser acolhida. Então, se você é uma dessas pessoas que, nesses dias, algumas palavras fez sentido para você, outras não fizeram, é exatamente isso, porque Deus fala ao nosso espírito, e nós somos espírito. A gente consegue, de alguma maneira, ter uma sintonia com Deus e dizer, Deus, isso aqui é para mim. E então você agarra aquela palavra com todas as suas forças. E isso acontece porque a Bíblia diz que todos aqueles que procuram a Deus o encontrarão. Todas as vezes que você baixar a sua cabeça, seu pensamento voltar para Deus, você dobrar o seu joelho, você disser assim para Deus, Deus, eu preciso de uma direção, você está procurando Deus e você vai encontrá-lo. Então, a profecia, ela vai expressar a mente e o coração de Deus acerca de você. A profecia, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir como um conforto, ela pode vir como um encorajamento, ela pode vir como uma exortação, ela pode vir como uma direção, um apontamento. Mas sem dúvida nenhuma, toda profecia, ela é redentora. O que é isso? Ela comunica o propósito de Deus para a nossa vida. De maneira que Deus deixa claro para você o que é para você fazer, quando você fazer, de que forma você vai fazer. Ela diz qual é o território que você deve ocupar, de que maneira você deve se posicionar. O fato é que não importa o escopo de como a palavra chega até o teu coração, não importa como a profecia chega até a sua vida, é certo que a palavra profética, o ambiente profético, ele vai fazer você acessar o sobrenatural, coisas que você jamais imaginava. As palavras proféticas vão fazer você enxergar horizontes celestiais, coisas que você achava que é impossível, que jamais você seria capaz de acessar ou estar ali, Deus mostra para você. As palavras proféticas, elas podem criar nova realidade. E aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque hoje a gente está vivendo em um tempo muito turbulento, em que realidades externas estão nos pressionando muito, para que a gente acredite que um caos está instalado. Então, quando você abraça uma profecia, quando o Espírito de Deus fala com o seu espírito, ele está criando uma nova realidade. Então é importante você confiar nessa palavra, abraçar essa palavra com todas as suas forças. A palavra profética, ela tem essa potencialidade de ativar pessoas, ativar destinos. A palavra profética, ela pode pavimentar o seu futuro, a estrada do seu futuro. Ela é capaz de, como diz a Bíblia, né, que Deus, ele é um Deus que faz um caminho no meio da tempestade. Uma palavra profética, ela faz um caminho para você. Fica muito bem claro. Então, uma dinâmica que eu faço todos os anos é buscar a Deus, pedir para Deus um tema do ano. Deus me dá um tema para o ano, e este ano é o ano 2023, será o ano do suprimento. E então eu já saio desse momento de busca de Deus com um apontamento para cada trimestre que nós vamos viver. Acontece que este ano não consegui ter essa experiência. Busquei a Deus, pedi para Deus, e agora? Vai acontecer, começa quarta-feira, cadê? Geralmente eu faço um esboço, passo para todos os pastores, para toda a equipe que vai servir, o que vai ser, como vai ser, qual é a ênfase. E vocês devem ter observado que este ano eu não apontei nada sobre o que seria cada trimestre. E então, quando começou na quarta-feira o profetizando, Deus me trouxe a mim essa memória. Vocês vão criar um
mural profético. Vocês vão criar um mural profético. Então, se você esteve aqui na quarta-feira, você vai observar que quarta-feira foi aberto o tempo do profetizando com a palavra sonho, que Deus vai mostrar a você o que você nunca viu. Sonhos. José foi foi a vida pela qual nós olhamos e aprendemos alguns princípios ali. Então, o nosso primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, será o tempo onde Deus vai trazer sonhos ao seu coração. Deus vai mostrar para você aquilo que você nunca viu. Foi isso que Deus fez para com José. Mostrou para ele aquilo que ele nunca viu. Então nós chegamos na quinta-feira e os pastores que estiveram aqui falaram sobre restituição, falaram sobre rompimento de ciclos de perda. E Deus nos fez olhar para esse ambiente de perdas e entender que tem perdas que são importantes acontecer na nossa vida. Mas outras perdas, elas insistem. Então Deus vai romper com os ciclos de perda na nossa vida. Então, abril, maio e junho serão os meses para nós, os meses de restituição, de quebra de ciclos de perda. E então nós chegamos na sexta-feira, quando nós fomos ministrados aqui sobre a importância de você semear para o futuro. Porque o futuro vai obedecer à sua semente. Não tem como fazer de forma diferente. O futuro vai obedecer à sua semente. Então, para os meses de julho, agosto e setembro, esse vai ser a nossa ênfase. Semear para o futuro. O futuro que você quer ter na sua família, o futuro que você quer ter na sua vida espiritual, o futuro que você quer ter na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. E ontem, sábado, nós recebemos o pastor aqui de Araçatuba. E o ponto principal da ministração de ontem foi que Deus nos daria um novo fôlego. Um novo fôlego. Então vai ser essa a realidade do último trimestre de 2023, outubro, novembro e dezembro. Um novo fôlego Deus vai nos dar para a gente poder conquistar todo o ano do suprimento, o ano de 2023. Então, olhando para esse cenário que Deus desenhou para a gente durante esses dias, olhando para esse mural profético, quero compartilhar com você aqui algo que, assim, a gente precisa estar bem antenado, que é sobre o caminho para a promoção. Porque essas coisas vão acontecer na nossa vida, nós seremos promovidos, nós mudaremos de fase. E a pergunta é, qual é o caminho para a promoção? Porque existe muito mais para você, existe muito mais do que você tem vivido até aqui, tem mais para Deus realizar na sua vida. Então o que você precisa saber, são 3 ou 4 coisas que eu quero compartilhar com você muito rapidamente. Primeiro, o seu processo importa para Deus e importa para o seu destino. O seu processo importa para Deus e importa para o seu destino. Vez por outra, eu não vou ter tempo de citar os textos aqui que a gente leu aqui de 1 Samuel, a consagração aqui de Davi. Mas você vai pegando essas palavras, vai encaixando, porque você já conhece o texto. Então o que acontece? Eu já atendi várias pessoas, que elas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu tive uma experiência com Deus, eu sei exatamente o que Deus quer da minha vida. É como assim se Deus aparecesse na minha frente e dissesse, é isso que você tem que fazer. Ou Deus colocou uma impressão tão grande na minha vida, no meu coração, que eu não tenho como abrir mão disso. E então, eles dizem para mim, eu tenho essa certeza comigo, mas as pessoas que estão ao meu redor não veem isso, não reconhecem. Eu não sou reconhecido por aquilo que Deus disse que eu vou ser ou que eu vou fazer. E talvez você tenha tido essa experiência de ter uma certeza daquilo que Deus quer para a sua vida, mas você ainda não está dentro do campo, assim, na plenitude do seu chamado, na plenitude daquilo que Deus disse que iria fazer em sua vida ou através de você. E é muito desolador, é muito triste quando a gente tem uma palavra, quando a gente tem um apontamento de Deus para a nossa vida e a gente não vê isso acontecendo. É desalentador demais, é algo assim que impede a gente de ir para a próxima fase. Então você precisa prestar atenção que, mesmo que Deus já tenha te dado uma palavra, como Ele deu para Davi, você vai ser ungido rei, o menino estava lá no campo, escondido, ninguém lembrava mais dele, mas Deus falou assim, eu o escolhi.
Deus te escolheu, mas você vai precisar compreender os processos para a sua vida e os processos do seu destino que Deus tem para você. Nem sempre você vai receber a palavra e no outro dia você já vai estar fluindo nela, vivendo o que Deus disse para você. Esses dias eu me peguei olhando para a lua, gosto muito disso, de vez em quando eu gosto de dar um de desenhista, então eu desenho uma palmeira e uma lua, ou um sol, gosto muito de fazer isso. As meninas, quando eram pequenas, eu ia passar tempo com elas, né? Pinta isso aqui para o papai. Eu desenhava uma palmeira, uma lua ou um sol. Eu tive uma experiência, eu trabalhei por alguns anos no hospital, em 1993, talvez você nem tenha nascido nessa época. Eu trabalhava no hospital e eu entrava 11 horas, meio-dia, e saía às 21 horas. E isso foi uma rotina por longos anos, e isso me tirou do ambiente da igreja, porque eu tinha que trabalhar. Foi o melhor trabalho que eu tive até então, naquela época. Era o melhor remunerado, era o melhor reconhecido, era uma empresa relativamente segura para se trabalhar. Mas aquilo me tirou, aquela oportunidade me tirou da igreja. E eu ficava então lá na recepção da Santa Casa pensando, meu Deus, agora está cantando o hino tal, agora está acontecendo isso, agora está acontecendo aquilo. E o meu coração se entristecia demais. E então uma vez eu saí na sacada, estava quase para ir embora, vencer o meu turno. Saí na sacada da recepção, olhei para o céu, tinha a lua, na frente da Santa Casa tinha muitos coqueiros, e eu perguntei para Deus, esse aqui é o máximo que eu vou chegar? Eu não acredito que só tem isso, Deus. Eu vou ficar aqui atendendo pessoas no balcão até quando? E eu mal sabia que Deus estava trabalhando um processo na minha vida, e que mais tarde, tudo aquilo que eu vivia ali, eu iria viver dentro do ministério. Pontualidade, atender os outros bem, ministrar misericórdia, enfrentar situações difíceis, tudo isso eu aprendi no hospital. Eu não sabia preencher um cheque, naquela hora eu preenchia cheque, hoje é tudo cartão, é Pix, né? Mas naquela época, preencher um cheque me dava um medo muito grande, porque se você errasse a folha... Eu tive que aprender a fazer contrato, negociar contas, negociar dívida, tive que aprender a lidar com autoridades, a lidar com pessoas simples, pessoas educadas, pessoas mal educadas. Processo. Alguns anos depois, em 94, eu estava me casando. Alguns anos depois, eu estava tendo a minha primeira filha. Alguns anos depois, eu estava no seminário. Alguns anos depois, eu estava aqui. E hoje eu estou aqui. E esses dias eu me peguei olhando para o céu, olhando para a lua e disse, Senhor, tem mais alguma coisa? Tem mais, mas você precisa respeitar os processos, porque os processos, eles conduzem a sua vida, conduzem o seu destino para Deus. O que você precisa saber sobre o caminho para a sua promoção? A chave para você guardar por sua promoção, para o seu destino profético, com paz, repousa em você entender o nível de favor em que você está operando. Cada um de nós aqui estamos operando em um nível de favor. E eu notei que muitas pessoas, elas falham ao ser promovida ou por buscar promoção, porque elas não conseguem entender em qual nível de favor elas estão operando. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e também diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Isso quer dizer que a gente precisa, para a gente poder ser promovido, alcançar aquilo que Deus tem para a gente precisa desses dois favores. O favor de Deus e o favor dos homens. Então, Deus chama o profeta e fala assim, eu não sei porque você está sofrendo por esse rei, eu quero que você vá ungir um novo rei. Eu quero que você vá ungir alguém da família de Jessé. Então o profeta sai, vai até a casa de Jessé, você conhece toda a história, passa todos os filhos para lá, o Samuel olha e diz assim, nossa, esse cara deve ser ele, porque ele é alto, ele é forte, Eliabe, é ele, tenho certeza. E Deus dá um puxão de orelha dele e diz, não é esse não, porque eu não vejo como o homem vê. Daqui a pouco passa outro, e Deus diz, não é esse. Daqui a pouco passa outro, não é esse. E Samuel coça a cabeça e diz assim, você não tem mais nenhum filho, não? Tinha Davi escondido lá. Tinha Davi. Davi, ele estava operando em um tipo de favor. Mas para você alcançar a promoção de Deus, você tem que operar nos dois tipos de favores. Você tem que caminhar no favor de Deus e você tem que caminhar debaixo do favor dos homens. Traga ele aqui, disse Samuel. Ele foi levado até lá.
Davi foi ungido rei naquele dia. Quanto tempo depois Davi levou para poder assumir o trono? 14 anos. O que é você guardar uma promessa, guardar uma profecia e esperar 14 anos para ela acontecer? Por quê? Porque Davi tinha apenas o favor de Deus. Foi Deus quem o escolheu, foi Deus que o ungiu, mas Davi ainda não tinha o favor dos homens. Depois você vai ler a história, que o rei Saul foi um rei muito mau, que perseguiu Davi, ele morre. E agora então chega o momento de Davi ter o favor de Deus e o favor dos homens. E o que acontece? Davi, ele é ungido rei 3 vezes. Aqui por Samuel, depois por 2 tipos de liderança. Agora ele conseguiu ter os líderes de todas as tribos apoiando ele. Agora ele tem o favor de Deus e ele tem então o favor dos homens. O que eu estou tentando dizer para você aqui é uma coisa muito simples. Deus pode ter te chamado para ser um rei, mas até que você tenha, até que os líderes da sua esfera de autoridade te reconheçam, te convide, empodere você para ter influência e autoridade, você vai ser apenas rei da sua própria vida. Porque você tem que operar debaixo dessas 2 bases, o favor de Deus e o favor dos homens. A Bíblia é cheia de pessoas que tentaram operar no favor de Deus ou só com o favor dos homens. Por exemplo, José. A gente olha para o José como um homem incrível, e é um homem incrível. Mas talvez eu fique pensando que José não precisaria passar por todo o tormento que ele passou. Ele não precisaria ser vendido como escravo, ele não precisaria ir para a prisão para poder chegar onde Deus disse que ele ia chegar. Ia ser um governante do Egito. Mas ele, um dia, ele acorda e diz para todo mundo, eu tive esse sonho aqui, ó, e compartilhe. Você sabe, os irmãos ficam bravos, o pai fica bravo, a ira dos irmãos fez com que José fosse passar por tudo que ele passou. Mas ele tinha o favor de Deus, mas ele não tinha o favor dos homens. Talvez se José fosse segurasse um pouquinho a bronca, talvez ele não precisaria passar pela prisão, ser vendido como escravo. Você tem, por exemplo, o filho de Davi, achar o nome do menino aqui, Absalão. Absalão ficou na frente do palácio do seu pai, todo mundo que vinha buscar ter uma causa ali com o rei, tinha uma necessidade, Absalão ficava ali na porta. O que você precisa? Nossa, é tão importante sua necessidade. Não, você tem razão em falar com o rei, mas eu sinto muito, o rei não vai te atender. Por quê? Porque, você sabe, né? Se eu fosse rei, você seria atendido na hora. A Bíblia vai dizer lá para frente que os conselheiros de Davi procuram Davi e dizem assim, Davi, Absalão tem o coração do povo. Todo mundo está acessando ele. Você sabe como termina essa história. Absalão tinha o favor dos homens, mas não tinha o favor de Deus. E para você ser promovido, você precisa esperar o tempo onde você tenha esses 2 tipos de favor. O favor de Deus e também o favor dos homens. Outra coisa importante, e eu quero terminar por aqui, você precisa saber sobre o caminho para a promoção. O caminho para a promoção, a autopromoção, ela te deixa desprotegido. Não sei se você já ouviu dizer, mas maiores desafios, maiores demônios. Maiores desafios, maiores demônios. Quanto mais você subir, mais demônios você vai ter que enfrentar. Estou usando uma palavra aqui muito singela, né? Quanto mais alto você for, quanto mais alto Deus tiver designado para você, mais embate você vai ter. Então, o que é importante você entender aqui? O importante você entender aqui é que quando Deus te promove, Ele vai promover a sua proteção também. Como é que isso funciona? Todo presidente eleito, em qualquer país, ele acabou de ser eleito, o que acontece? Ele é cercado de proteção. É proteção armada, é inteligência, é isso, é aquilo outro. Por quê? Porque agora ele está instituído de poder, então ele precisa de pessoas cercando com a sua proteção. Mas quando você cava a sua autopromoção, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está vivendo num tempo onde nós somos jogados a esse ambiente de se autopromover. Nós somos aliciados, nós somos provocados para buscar a nossa própria autopromoção. O problema é que quando você chega lá, porque ainda não é o tempo de Deus, não passou pelo processo, você vai sem a proteção de Deus.
É o desafio que muitas pessoas estão passando hoje. Elas querem subir por qualquer preço. Só que elas sobem lá, não tem um favor de Deus, não tem um favor dos homens, não tem um tempo de Deus, então ele vai sozinho. Se você conquista algo sozinho, você vai ser responsável pela sua proteção. Mas se você conquista algo que Deus te deu, Deus é responsável por guardar a sua vida. Fechando esse tempo do profetizando, Deus vai preparando um tempo para você ser promovido. Já existe isso já está claro, já está designado. Nenhum de nós fomos designados para ser pessoas pequenas, pessoas menores, pessoas escondidas. Pode ser que você seja como um Davi hoje, está escondidinho, mas a hora que Deus trazer você ali ao público, meu amigo, vai ser para você reinar sobre tribos, sobre nação. Pratique humildade, seja humilde, seja uma pessoa mansa. Trabalhe nessas duas esferas, na esfera do favor de Deus e do favor dos homens. E então você estará pronto para a sua promoção. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar, fechando esse momento. Feche os seus olhos. Eu não tive tempo suficiente para compartilhar, mas aquele que é mais poderoso do que tudo, qualquer didática, qualquer forma de ensino, é o Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui nessa noite. Então eu oro nessa noite para que Deus nos dê acesso. Primeiro nos dê acesso ao seu trono, nos dê acesso aos seus ouvidos. Que Deus comunique a sua vontade, a sua verdade no nosso coração. Que o Espírito dele fale com o nosso espírito. Que Deus nessa noite, nesse tempo, faça algo sobrenatural sobre a sua vida. Faça algo tremendo. Deus, faça algo além da compreensão dos teus filhos. Deus, faça algo além da expectativa, além do que eles estão esperando, Senhor. Deus, promove os teus filhos. Porque eu acredito que o Egito ficou para trás, Senhor. O Jordão ficou para trás. Agora já é hora de nós entrarmos na herança que o Senhor tem para nós, de vivermos os melhores dias que o Senhor conquistou para nós. Já é hora, Deus, dos teus filhos e filhas serem usados de forma ousada e poderosa, como nunca aconteceu na vida deles, ó Pai. Já é hora, Deus, dos teus filhos viverem uma vida de avivamento, de um aprofundamento de intimidade, de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, Senhor. Deus, nós não abrimos mãos das promessas que o Senhor fez a nosso respeito. Deus, entre com novidade na vida de cada um dos teus filhos nessa noite, Senhor. Os ajude a mergulhar de maneira profunda no teu Santo Espírito, Senhor. Deus, tem homens e mulheres aqui que este ano caíram. Mas a tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então levanta os teus filhos nessa noite, Pai. A falha é do homem, mas o acerto é do Senhor, Pai. Traga, ó Deus, em nome de Jesus, soluções para os teus filhos. Os levante para ser soluções neste mundo. Soluções no trabalho, soluções na família, soluções nessa cidade, soluções que os teus filhos se levantem para ser solução, Pai. Traga-lhes a recompensa, a promoção de serem filhos e filhas fiéis ao Senhor. Pai, obrigado por ter planos tão maravilhosos, sublimes na nossa vida. Obrigado por ter planos de fazer a nossa vida prosperar. Obrigado, Senhor, pois os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração são também os sonhos do Senhor, Pai. Hoje, Deus, nos conceda clareza para saber qual é a estação espiritual que estamos vivendo. Se estamos vivendo no favor do Senhor, no favor dos homens, ou estamos operando juntamente com o favor dos homens e com o favor de Deus.
Deus, ajude-nos a administrar aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos, aquilo que o Senhor já colocou diante de cada um de nós, para que cada um de nós estejamos preparados, ó Deus, para as promoções que o Senhor trará aos teus filhos. Ó Deus, que a nossa vida haja como um outdoor para a bondade do Senhor neste mundo. Nessa noite, Deus, nós entregamos a nossa vida para o Senhor e oro para que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor nos faça caminhar, ó Deus, debaixo do destino que o Senhor tem para cada um de nós, com confiança e com clareza. Para algumas pessoas aqui nessa noite, Deus, lhes dê confiança para fazer coisas que o Senhor os chamou para fazer. Traga, ó Deus, pessoas com as quais eles possam caminhar junto, se apoiar, Deus. Nós declaramos nessa noite, Deus, que nós somos servos do Senhor. Nós somos teus servos, Senhor, e queremos fazer tão somente a tua vontade. Queremos ser sal e luz deste mundo. Ó Deus, que a tua palavra encontre um lugar nos corações e vidas aqui nessa noite, e que eles recebam do Senhor a promoção que o Senhor tem designado para cada um deles. Eu te agradeço por essa semana do Profetizando. Que dias incríveis. Obrigado pelos pastores que passaram por aqui. Obrigado por cada pessoa que esteve envolvida, ó Deus, servindo aqui, Senhor. Obrigado pelas vidas que foram impactadas e que cada semente lançada, Senhor, elas produzam bons frutos na vida dos teus filhos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar essa canção agora. Enquanto nós cantamos, você se aguarde por aqui, porque nós vamos nos preparar para um ambiente de batismo.